Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar sobre o bebê estático? Normalmente as mamães de 7, 8 meses, 10, já ouviram falar sobre o bebê estático, principalmente quando elas têm um bebê estático dentro de casa. Pois bem, o que é um bebê estático? O bebê estático é aquele bebê que senta, né? Ele até fica sentadinho, mas é um bebê que não consegue se deslocar. Ele não sabe sair dessa postura sentada. É um bebê que você coloca ele sentadinho, você coloca um brinquedo e se esse brinquedo foge da mão desse bebê e vai um pouquinho mais adiante, né? Ficando um pouquinho mais distante dele, ele não sabe ir buscar esse brinquedo, né? Ele chora, ele se zanga, como se estivesse pedindo para alguém buscar esse brinquedo, mas ele não sabe sair dessa postura para poder ir em busca do brinquedo que ele quer. Certo, mas por que que isso acontece, né? Normalmente um bebê estático é um bebê que ele pulou fases, né? É um bebê que pulou fase, é um bebê que não teve as aquisições anteriores. Como eu já conversei aqui com vocês, quais são essas aquisições? São as aquisições de 3, 4, 5 meses, né? Então, é um bebê que ele não fez a esfinge, né? Ele não fez o pivoteio, é um bebê que não rolou e foi um bebê que foi colocado sentado, né? Normalmente são os bebês que eles têm intolerância posturais, né? Normalmente é aquele bebê que a gente ouve assim, meu filho, eu não conseguia colocar ele de bruço porque ele não suportava o bruço, ele não gostava do bruço, né? Mas na hora que eu pegava ele, que eu colocava ele nessa postura sentada, ele já gostava, né? O que a gente tem que investigar é, como eu já conversei com vocês, o porquê que esse bebê não gosta do bruço, o porquê que esse bebê, ele tem intolerância a algumas posturas. É um bebê que não muda, né, das posturas, do jeito que você deixa, ele fica, né? A gente sabe que um bebê com 5 meses, ele já usa várias posturas, né? Ele faz várias mudanças posturais. Ele rola, ele faz a esfinge, ele faz o pivoteio. E quando o bebê, ele não tem essas aquisições, isso também vai se refletir lá no sentar desse bebê. É um bebê que vai ficar sentado, mas ele não vai saber sair dessa postura, né? E a falta disso, desse bebê mudar de postura, isso vai se refletir nas aquisições futuras, né? Por exemplo, é um bebê que vai ter dificuldade de sair dessa postura e ir pro gato, né? Como é que o bebê vai engatinhar se ele não sabe ir para essa postura? Se ele não sabe arrastar? Se ele não sabe escalar, né? Então, por isso que a gente tem que estar atento, né? Às vezes a gente espera muito, meu bebê, já quero que ele sente. Tá, mas como é esse sentar desse bebê? Então, a gente sabe que o bebê com 6 meses, ele começa a sentar, né? Com apoio anterior. Então, por volta dos 7, lá pro final dos 7, 8 meses, esse bebê ele já tem um bom apoio de tronco sentado. E é um bebê que, além de sentar, ele consegue fazer, né, algumas transferências. É um bebê que usa o sereia, como a gente já conversou, a postura sereia, para poder se deslocar dessa postura. É um bebê que sai do sentado para o deitado, do sentado para o gato. Então, essas posturas, essas mudanças posturais, é para pegar um brinquedo que está adiante, né? É um bebê que ele não quer mais ficar aqui, ou a mamãe passou, ele quer ir atrás, nem que seja arrastando, ele muda de postura e ele vai alternando. Patrícia, mas meu filho não consegue, e agora? O que eu faço? Precisa corrigir? Precisa. Se o seu bebê é um bebê estático, que ele não consegue, né, fazer essas mudanças posturais, se ele se frustra, se ele fica chateado, né, a gente precisa trabalhar isso. Justamente porque eu falei, como eu falei pra vocês, isso vai se refletir nas aquisições futuras, né? Eu já peguei bebê estático com 10 meses, com 11 meses, até com 1 ano. Um bebê que não consegue, não engatinhou, não consegue engatinhar, não consegue andar, ele só fica sentado, né? Então, isso vai se refletir. O bebê que não conseguiu andar, porque ele é um bebê estático, ele não conseguiu fazer as transferências para poder chegar nessa aquisição do andar. Então, a gente precisa
corrigir isso. E como é que a gente faz isso, né? Cada etapa que o bebê vai passando, que ele vai aprendendo novas etapas, o bebê ele vai adquirindo memórias de movimentos, né? Ele vai aprendendo. A gente sabe, né, segundo Piaget, o cognitivo ele anda junto com o motor, né? Ele se desenvolve junto. Ou seja, o bebê, quando ele aprende qualquer aquisição nova, né, ele vai memorizando, né, aquele movimento, né? Então, se é um bebê que aqui ele faz a esfinge, né? Ele aprendeu a fazer a esfinge e ele quer fazer o pivoteio, né? Involuntariamente ele pensa, ai, como é que eu faço para pegar o meu brinquedo que tá aqui do meu lado? Ah, com 3 meses eu aprendi que se eu empurrar o chão eu consigo tirar minha barriga do solo. Então, se eu vou tentar movimentar o meu braço para pegar o brinquedo que eu tenho. Então, todas essas memórias, né, de movimento, né, essa memória motora de movimento, o bebê vai adquirindo e isso vai somando junto com as aquisições que ele vai apresentando. Então, é isso que nós temos que favorecer, né, para o bebê. Memórias de movimentos motores, né? Então, o que eu oriento para vocês, né? Ah, meu filho é um bebê estático. E agora, né? Além da gente ter que voltar às aquisições anteriores, né? A gente tem que trabalhar sim com ele, né? Ver, tá fazendo a esfinge? Beleza. Ah, mas ele não consegue fazer o pivoteio. Então, vamos estimular o pivoteio, mesmo que ele esteja com 8, 9 meses. A gente precisa voltar a essas etapas. Ah, o meu bebê não rola. Pois vamos trabalhar o rolar. Ah, o meu bebê não faz o gato. Pois vamos trabalhar o gato. O meu filho não tolera ficar no gato. Mas a gente vai estimular, né, esse bebê de uma forma que seja legal para ele, né? Uma forma que seja prazerosa. A gente sabe que quando a gente pega um bebê lá por volta dos 8, 9 meses, que ele é um bebê estático e que a gente precisa voltar a essas etapas, não é fácil, né? Porque é um bebê que já se acostumou com outras posturas, né? Como a postura sentado. Era uma postura que ele não tolerava mais, é uma postura importante. A gente vai ter que voltar. É um pouco mais difícil? É, mas essas aquisições é importante para o bebê. Então, o que eu oriento para vocês? Brinquedos que faz zoada, né? Brinquedos que emitem algum tipo de luz, né? Que toca, né? Que acende uma luz. Aí você pode fazer o quê? Coloca seu bebê sentadinho e você vai começar a colocar os brinquedos desse bebê na lateral. Não aqui na frente do bebê, não na mão do bebê, mas sim lateral, na diagonal desse bebê, para que ele venha fazer esses movimentos diagonais. Na tentativa dele pegar esse brinquedo, ele vai conseguir fazer dissociação de cintura escapular e pélvica e automaticamente ele vai começar a tentar reproduzir essas posturas, né? Tentar fazer essa postura. Então, é colocar os brinquedos nas laterais e para ele poder fazer esses movimentos diagonais, de buscar. Aí você usa esses brinquedos que chamam a atenção, que canta, que dança, para ele poder ir buscar. Mas nunca colocar só na frente ou entregar tudo na mão do bebê, né? Permitir com que esse bebê, ele mesmo venha estimular esses músculos, ativar esses músculos, né? Que são os músculos voluntários. Os músculos voluntários é quando o bebê mesmo faz o movimento. Não a gente fazer o movimento pelo bebê. A gente pode dar uma ajuda, né? Dar uma ajuda, mas fazer com que ele venha fazer esse movimento e ativar essas cadeias musculares que ele precisa. Certo? Muito obrigada.